fruto da violência, a violência deste chão. Em cada rosto batido, por chibatas atrevidas, criaram em mim feridas cravadas no coração. Junte tudo à injustiça, daí nasceu Lampião. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça deste chão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Amigos, o cangaço é um tema que explode em todos os cantos, em todos os lados, em todas as situações. Em cada momento você descobre alguma coisa a mais. Eu me lembro que num dos meus vídeos eu falei sobre a morte do Lampião, como acabou o cangaço, como terminou. Depois da morte do Lampião, depois da morte daqueles 9 cangaceiros, 11 na verdade, 9, a Maria Bonita e o Lampião. E numa oportunidade eu levantei a tese de que o cangaço acabou com a ditadura Vargas. Algumas pessoas concordaram, outras se esquivaram. Eu citei, por exemplo, Arlindo Silva, que foi setorista, o grande Arlindo Silva, da revista O Cruzeiro, com quem eu trabalhei, e que era setorista do Palácio do Catete, e que esteve muito próximo do Getúlio em várias situações. Aí ele me contava de figuras, de reuniões que existiram na época, e o assunto era cangaço. Aí eu chego aqui e encontro este monstro sagrado da cultura brasileira. Eu não podia falar paraibana, campinense, porque com muito orgulho nós somos campinenses dois. E você vê Dantas, aí você fala, não, com Dantas você tem que falar daquela história de João Pessoa, da morte, do assassinato de João Pessoa, dos perrepistas, dos liberais perrepistas, que o meu pai foi também. Mas aí nós começamos a conversar sobre esse assunto. E começou a bater. Então, mas o Geraldo Antônio, o cangaceiro, o cangaceiro do asfalto, né? Está aqui também. Ele está na direção, mas ele vai falar, porque ele também é um conhecedor desse assunto. Nós estávamos discutindo na mesa, vamos discutir aqui. Getúlio Vargas matou Lampião. Certamente porque a campanha que chegou à derrocada do cangaço já começou em 1936, a recrudescer em 1936, com a divulgação das fotografias e do filme de Benjamin Abraão. É claro que deu uma repercussão imensa tudo aquilo, né? Capas de revistas, de jornais, né? O filme até... A avant-première do filme em Fortaleza, e isso chegou ao Catete. E Getúlio Vargas quis tomar conta da situação, né? E mandou chamar quem? Lorival Fontes, um sergipano de Lagarto, que por sua vez era conterrâneo sergipano do interventor, né, revolucionário de 30, Eronides de Carvalho, o filho do grande coiteiro de Lampião, Antônio Cacheiro, né? E nessa tal reunião, né, Getúlio Vargas encarou Lorival Fontes. E Lorival Fontes, inclusive, até insinuou algo que dava a entender que não se batiam, Lorival versus Eronides, porque ambos eram revolucionários de 30. Eronides era interventor. E ambos se achavam no direito de ser um interventor do estado de Sergipe, do seu estado. Só que Getúlio contemporizou a situação, nomeando, na época, Lorival Fontes para o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda,
que tratava exatamente daquilo que estava acontecendo no Brasil, que chegava. O Euronidos era muito próximo de Lampião, Muito é bom próximo, que se diga. muito próximo. A fazenda de Jaramantaia, do pai de Euronides, era uma espécie de quartel, general. Fornecia de Antônio Cacheiro. Fornecia arma para Então, Lampião. a partir de 1936, que nas entrelinhas, você até coloca aí o cangaceiro Antônio Silvino, que foi anistiado em 36, já no projeto de busca à derrocada de Lampião. Né? Deixa eu falar só uma coisa. Nós estamos falando de Campina Grande, certo? Em Campina Grande. E por que ele citou agora Antônio Silvino? E Antônio Silvino foi uma figura muito forte aqui nessa cidade. Morou e está sepultado, e foi sepultado em Campina Grande. Então, a anistia a Antônio Silvino já foi um começo do processo, né, do fechamento do esquema para se chegar a Lampião, porque não conviveram Lampião com Antônio Silvino, mas o modus operandi era o mesmo, né? Modo de se acoitar, de buscar víveres, muita de relacionamento. Muita coisa que o Lampião pegou foi do Antônio Silvino, foi antes dele. Mas aí vamos chegar até a morte de Lampião. Então, Getúlio Vargas, ele determinou, era o grande ditador, né, do Brasil. Em 1936, 37, em 37, 38, pleno Estado Novo, né? E um ditador pode tudo, né? Inclusive anistiar sem dar o documento, os cangaceiros que aconteceu depois. Né? Então, é claro que Getúlio, através de Lorival Fontes, né? que no processo teve mais influência do que o próprio Euronides de Carvalho. Euronides, a partir daí, já começou a ser um pouco deixado de lado. Escanteado. É tanto que a responsabilidade sobre o comando geral dessa operação caiu no estado de Alagoas, né? Que teve o tenente Zé Lucena Maranhão como o grande executor do projeto. Maior. Justamente porque havia essa ligação do coronel Antônio Cacheiro, né? Pai de Euronides Ferreira de Carvalho, com Lampião e com bandos cangaceiros. Exatamente. Sergipe, né? Então, quando ocorre o episódio do massacre de Angicos, do combate de Angicos, em que morreram os 11 cangaceiros, Enedina, Maria Bonita, Lampião e mais 8 cangaceiros, né? Aquilo foi o resultado de um projeto muito bem executado, até mesmo porque alguém pagaria por não se chegar a Lampião em algum momento. Lampião morreu em Angicos, sim. No dia 28 de julho de 1908, sim. Mas morreria uma semana depois, 15 dias a morte depois. dele já estava decretada. Já estava decretada pelo ditador. Era questão de tempo. O fato novo que poderia ter acontecido é aquele de que aquela reunião que não foi completa, porque por isso que não estava presente, né? Enfim, que numa possibilidade de Lampião fugar para Minas Gerais ou para Goiás, como o senhor Pereira fez, poderia ter mudado alguma coisa. Ô João, você acha que Lampião iria para Minas Gerais e abandonaria o bando definitivo? Não, há rumores. Deixando testemunha para trás. Mas não dá rumores, são rumores, são ilações. Nós falamos que isso não estava dentro do plano. Mas vamos dizer que se tivesse ocorrido, ele teria sido pego mais na frente. Com certeza. Porque Lampião foi a figura mais destacada de todo esse processo. Matou Lampião, acabar com ele. Acabar com tudo. Há três depoimentos de ex-cangaceiros, inclusive um de Dulce, outro de Candinheiro 2 e de 25, José Alves de Matos, afirmando que Lampião disse que ia abandonar o cangaço e ir para Minas Gerais. Quem quisesse acompanhar ele seria aceito de bom grado. Quem não quisesse também. Então eu vou contar aqui uma conversa minha com o Zé Sereno sobre isso. Vamos falar sobre a situação. Eu perguntei para ele, porque teve uma história que o Lampião tinha comprado fazendas, colocado a fazenda em nome de outras figuras. Aí você começa a dizer, se ele comprou fazendas, porque certamente ele queria tomar um outro rumo. Mas não é verdade. O Zé Sereno disse, chegou uma vez e perguntou para ele. Ele disse assim para o Zé Sereno, você acha que um homem como eu, que entrou num cangaço, tem chance de sair vivo, ou sai morto, ou não sai, ou fica
brigando até onde der. Certo. Mas ele não ia para Minas, falou-se. Falavam nisso, tá? Mas ele não tinha essa vontade. Esboçavam a vontade, né? Não tinha a menor chance. Mesquita, a sua opinião pessoal. Você está falando a história de um terceiro, no caso Zé Sereno, né? Mas a sua opinião pessoal, a sua e de John Dantas, na sequência. Você acha que Lampião abandonaria o cangaço e seguiria uma vida solo? Não. Diferenciada? Não, de jeito algum. Não tinha chance. Por quê? Porque o cangaço chegou longe demais. E quando entrou Vargas, quando entrou uma ditadura, a ditadura Vargas, se intrometeu naquilo, o Vargas disse, vai acabar. Chegou a brincadeira. Ele teve uma reunião, o Arlindo Silva me disse que o Vargas reuniu os interventores e disse, vocês querem continuar nos seus postos do Nordeste. Você tem que acabar com essa brincadeira aí. Onde se viu um filme, a Van Premiere, mostrando os cangaceiros, sorrindo, alegres. Isso é uma brincadeira. Vargas falou. E inclusive o do Sergipe, o Eronides, estava nessa reunião também. Entendeu? Ele falou, acabou. Chegou. Quando ele chegou e acabou mesmo. E ele, inclusive, Dantas e Geraldo, ele decretou de voz, sem documento, a anistia daqueles que se entregaram. Se entregou a anistia. Eu perguntava para os cangaceiros, mas escuta, cadê o papel da anistia? Ah, não tem mais. Mas deu anistia, deu. Porque ele não se lembrava que era um ditador que falava e acabou. O que falou está falado. Inclusive a anistia foi por um período determinado. Passou aquele tempo determinado, a caça continuaria, né? Sim, quando acabou a ditadura. Tanto que enquanto Getúlio era ditador, valia anistia. Quando o Lacerda, em 45, né? 45. O Lacerda começou aquela guerra contra o Getúlio, etc. E o Getúlio foi deposto, certo? Voltou. As leis voltaram a ser colocadas não como ditatoriais. Para você ver, Mesquita, que em 1940, quando Labareda se entregou, né, que foi o último grupo cangaceiro a se entregar, o Labareda, né? E nesse mesmo ano, em maio, 25 de maio, por isso foi morto. Para você ver que Dadá foi presa, né, Labareda foi presa, Saracura foi preso, Deus te guie, Caracol. Eu te explico. Cacheado. Eu explico com a colaboração do Dantas, que tem uma experiência política muito grande. Na ditadura, o ditador dá ordens, mas nem sempre os seus camaradas cumprem. Porque a ordem, de repente, você recebe a ordem de um soldado raso, que esteja preso, porque era ditadura. E na ditadura todo mundo manda. O grande manda. Se o presidente disser, não quero que mais se cuspa nesse telhado, ninguém vai cuspir. Mas se o presidente se esquecer, mesmo cara, não, pode cuspir. Entendeu? Então, essas coisas acontecem por isso também. Tudo isso. Existiu anistia? Existiu. Acabou a anistia? Acabou. A ditadura mudou a fisionomia da história ali. Certo. E você, João? Lampião abandonaria o cangaço? Não abandonaria. Na minha ótica, não abandonaria. Havia conversas entre eles, porque eles sabiam a história de senhor Pereira, né? Que entregou, passou o bando para Lampião, foi embora morar em Goiás, em Minas Gerais. Até ali dava. Até ali dava. Mas até aquele momento de 28 de julho, ou mais um dia, não daria. Mas quando se fala na questão da anistia, é de casos, por exemplo, em 40, quando os cangaceiros estavam todos presos, outros estavam fora e na clandestinidade, então o sargento Té Luz foi e matou Juriti. 41. Mas quanto matou, né? E assim o mesmo aconteceria com o Lampião e com ex-cangaceiros, com Curisco. Se Curisco se entrega, ele seria morto. Curisco seria o primeiro deles pelos fatos pretéritos dele. Por exemplo, o massacre da Fazenda Patos, né? Aquele esquartejamento do Herculano e de outros, né? grandes tragédias, né? Perpetradas pelo Curisco. O fato da Fazenda Patos, da família Ventura, levaria numa entrega de Curisco
A morte dele, eu acho que imediata. Ele poderia se entregar aqui. Daí, Dadá sempre ter essa intuição de mulher de dizer não se entregue, né? Porque ela, no íntimo, ela sabia tinha consciência. Que ele estava morto. que por isso seria morto. Vocês costumam falar de 68 como um divisor de águas. Você tem que entender que o cangaço, que Lampião foi divisor de águas. Foi divisor de águas. A partir do Lampião, o cangaço cresceu, ganhou espaço no mundo inteiro. Houve entrevista do New York Times, os jornais estrangeiros começaram, os jornais do Brasil todos falavam de Lampião. Então não tinha retorno para o Lampião. Ele chegou a um ponto que não dava a retornar. Você vai morrer. Um dia você vai morrer. O cangaço vai acabar quando o Lampião... E acabou quando o Lampião morreu. Exato. Porque por isso, porque era a grande figura... E o decreto foi verbal. Foi uma ordem do ditador. Getúlio, eu quero acabar com isso aí. Exato. Não precisava de papel. Entendeu? Então, a conclusão que nós chegamos é que Getúlio acabou com o cangaço mesmo. Foi com o cangaço. E sem contar que os inimigos de Lampião jamais abandonariam a perseguição. Isso é fato. Né? Até porque tinham dívida de sangue com o Lampião. Veja, a exemplo dos nazarenos. E os coronéis amigos do Lampião, quando Getúlio deu a ordem, todos eles se afastaram. Existiam aqueles não conheço o Lampião. Existiam aqueles também que mantinham uma interlocução, inclusive econômica, com bens em suas mãos, com dinheiro em suas mãos, né? E que aproveitaram aquela situação para salvar o seu pinhão. Agora serviu de banco para Lampião. Veja só, o Lampião chegou a ser garoto de propaganda da Baia. Entendeu? Alemã. Você quer o quê? A maior farmacêutica. Você veja onde ele chegou. E foi isso que o Getúlio falou. A brincadeira acabou. E o Getúlio precisava mostrar uma atitude nova e grandiosa. E aí, a atitude nova era acabar com o elo de proteção ao Lampião, através dos coronéis, dos coiteiros, dos amigos que davam coitos, que forneciam víveres, alimentos, roupa, tinha a questão. Eles entenderam que a farrinha havia acabado, porque a ordem veio de cima, inclusive, para alcançá-los, inclusive. Exatamente. Alcançá-los, inclusive, porque muito é tanto que quando recrudesceu mesmo a perseguição a Lampião, sob o comando ali do tenente Zé Lucena Maranhão, muita gente foi pra peia mesmo, cacete mesmo. E não podia ser amigo de coronel ou de grupamento político, ou coisa nenhuma não, foram alcançados de certa forma. E eles começaram a sentir dessa realidade, porque os recados começaram a ser dados, inclusive nas entrelinhas, em quatro paredes, em reuniões. Você acha que se o tenente Zé Lucena Maranhão chegasse para um exemplo, um coronel daqueles mais destacados, mais poderosos de uma região, a quatro horas, na ordem é do presidente, a ordem é do ditador, é do interventor, tem exército no meio dessa história, vai ter cadeia, vai morrer. Se eu quiser lhe matar agora, eu te mato. E não porque eu tenho carta branca para isso. Tem a questão do júri, a que foi o tenente Zé Lucena Maranhão, em Maceió, que precisa se fazer um documentário sobre esse júri no qual o tenente Zé Lucena Maranhão foi absolvido por 7-0. E na hora em que ele estava sendo ouvido, que o juiz perguntou o senhor, porque ele respondeu ao processo em Maceió, o tenente Zé Lucena Maranhão. Processo pesado, depois da reconstitucionalização do país, depois de 45. Mas em consequência da Carta Branca. Da Carta Branca. Carta Branca tinha. Então na Carta Branca existiu. Agora a Carta Branca, ele nunca mostrou a Carta Branca. Agora, no júri ele ameaçou. Quando o juiz perguntou, e por que é que o senhor cometeu todos aqueles abusos, todas aquelas arbitrariedades, todas aquelas violências, aquelas mortes? Ele disse, porque eu tinha uma Carta Branca. Em cada grão de areia
um pedaço de miséria, um pedaço de miséria em cada grão de areia. Meu sertão, terra sofrida, onde morre a esperança, em cada chão pisado, um pedaço de vingança, em cada chão pisado, um pedaço de vingança. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. E o cipó de aroeira vai dar no